São José. São José, esta figura misteriosa. São José é um mistério. Por que é um mistério? Mistério é quando algo nos escapa, vai além da nossa razão, vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão, nos escapa realmente. E José é esta figura do mistério de Deus, mas ele também vive um mistério. Talvez ele seja tão misterioso porque ele viveu um mistério. O mistério de ser pai do Filho de Deus. O mistério de estar casado com uma virgem e a sua esposa intocável fica grávida por uma ação que nós sabemos do Espírito Santo, é do Espírito Santo, mas é um mistério. E José, ele só entendeu que se tratava de um mistério, como nos diz aqui o Evangelho, porque o anjo do céu apareceu a ele, porque ele estava pensando, né, em abandonar Maria. Lógico, ele era noivo dela, mas ela ficou grávida. Ele sabia que ele não era o pai, ele nunca tinha se deitado com ela, como é algo normal para um casal. Eles nem tinham consumado o que hoje chamamos de matrimônio. Mas o anjo do céu aparece a José e diz para José: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu, ela ficou grávida do Espírito Santo. José então, ao ver aquele anjo de luz, imagine ver um anjo, deve ser uma coisa extraordinária, esse ser de luz. A Bíblia diz sempre, como na Páscoa, que eles têm muita luz, foram criados na luz do Senhor. Imagine José vendo aquele anjo lindo, cheio de luz, ele está diante do mistério, e ele é mergulhado no mistério, porque ele é mergulhado no mistério de Deus que se faz homem, e porque ele é mergulhado no mistério da virgem que engravida, ele se torna o mistério também. Ele faz parte do mistério do Senhor. E interessante, cada personagem bíblico da Bíblia nos encanta por algo, não é assim? A força de Sansão, a audácia de um Moisés, a profecia de um Elias, o jeito forte de São Pedro, a insistência pelo Evangelho de Paulo. Cada um tem um jeito,
E todos esses personagens da Bíblia falam algo. José não fala. Preste atenção na Bíblia. Não há uma palavra de José. José é silencioso. Deus quis revelar algo para nós neste silêncio, nesse mundo tão tagarela, nesse mundo tão barulhento. O mundo se tornou um grande barulho. Nunca houve tanto ruído. Eu estou falando até de barulho material. Nunca houve tanto ruído na civilização, na história humana. Nunca. Como hoje. O mundo está um grande barulho. Lógico que a invenção das máquinas, né? Desde o século XVIII, as máquinas a vapor, o trem, a revolução industrial. Porque antes disso, o máximo que a pessoa ouvia nas ruas era o trote dos cavalos. Talvez uma carruagem trepidando na rua de terra, ou entre os pedregulhos, era o máximo de ruído que o ser humano tinha. O mundo hoje está, como eu disse, barulhento. As pessoas estão falantes demais. Portanto, viver a escola de São José é nós procurarmos, descobrirmos o silêncio. Porque o silêncio é algo que se aprende a gostar. O único problema é que quando você se acostumar, você não vai querer largar mais. Aí qualquer outro ruído te irritará, porque o silêncio faz bem. E no silêncio nós podemos perceber Deus e ouvir a voz de Deus. Como que você vai ouvir a voz de Deus com tanto barulho? Então, José é o homem silencioso. Ele não fala nada em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João, nada. Ele está ali. Ele é mergulhado no mistério pelo anjo, e ele é mergulhado na hora do nascimento. Porque quando a Virgem dá à luz, quem foi o primeiro que viu o menino? Foi ele. Os olhos de São José foram os primeiros olhos humanos que contemplaram Deus feito homem. E o seu coração humano foi o primeiro coração que adorou o menino Jesus. Até mesmo antes da Virgem. Obviamente, se ela estava dando à luz, José foi o primeiro que adorou o menino que nascia da Virgem. Nascimento também misterioso. Só pode ter sido ele, o único que estava ali, contemplando naquele primeiro momento. Aliás, foi ele que pegou o menino e deu a Maria. Ela viu depois, é óbvio, né? Porque ela deu a luz
Então José pegou a criança e deu à sua mãe. Ele foi o primeiro a contemplar a Deus feito homem e a adorar, reverente, porque ele sabia pelo anjo que a criança não era filho dele, mas era filho de Deus. Ele é o protetor da Sagrada Família, protetor do menino Deus e da Virgem, protegendo-os de Herodes, que queria matar a criança. O anjo aparece de novo a ele. Por isso que o Papa Pio IX colocou São José como patrono, protetor da Igreja Universal. E ele é o nosso protetor. Porque, pense comigo, Deus deu a ele uma graça, um carisma. Carisma é uma graça. E Deus deu a ele qual graça extraordinária? Proteger. Protegeu o menino Jesus e a Virgem, levando-os para o Egito, com toda a fúria de Herodes. Então, vejam, não somos nós que inventamos que ele é protetor. Foi Deus que o fez protetor. Deus deu a José a graça da proteção. E ele continua protegendo. Então eu digo a vocês, todos vocês, recorram a São José. Peçam, São José, proteja-me de Herodes. Nós temos muitos Herodes, muitas pessoas que querem o nosso mal, que querem nos destruir, assim como Herodes queria destruir, matar o Filho de Deus. Nós temos muita gente má que não gosta de nós. E assim como José, com o carisma recebido pelo Senhor, protegeu Jesus e Maria, protegeu a Sagrada Família, Ele também quer proteger você. Basta que você peça em oração: São José, proteja-me dos meus inimigos, os visíveis, que são os homens, as mulheres, os homens perversos. Proteja-me dos inimigos invisíveis. Feche agora os teus olhos, e no seu coração, peça essa graça. Peça essa graça ao Espírito Santo, de ter fé em São José, porque a fé é algo que a gente recebe do Espírito Santo. Eu estou pedindo a vocês, estou pedindo por vocês, estou pedindo que Deus dê a você que está aqui a graça da fé em São José. E a fé vem da pregação, e eu posso aqui pregar para você, acredita em mim, tudo que eu tenho pedido a São José, eu tenho recebido. Obviamente que eu não peço coisas para satisfazer as paixões do instinto humano, não, como diz Tiago, pedir receberei, se você não recebe, pediu mal. Não se trata disso. Todas as coisas que foram coisas boas, eu consegui, eu tenho conseguido. Eu escrevo as minhas cartinhas a São José. Que você receba nessa noite o dom de amar José. É uma graça. E agora levante as mãos em silêncio. Seja silencioso como José e peça uma graça a Ele.
use a tua fé. Pede para São José falar no ouvido do menino, que ele carrega nos braços. Eu gosto muito de fazer essa oração. Eu estou ensinando para vocês como que eu faço essa oração. Porque Nossa Senhora tinha que dormir. Enquanto Nossa Senhora dormia, para descansar, ele cuidava do menino, que nem os casais fazem. Pode ver que o ouvidinho do menino está pertinho da boca de São José. Então eu sempre imagino São José falando no ouvidinho do menino Jesus. Pede para São José falar no ouvido do menino o seu pedido. Ouvi, Pai querido, a oração da vossa igreja. E por intercessão de São José, pela unção de proteção que ele recebeu, derramai sobre todos a proteção. Que todos aqui sejam envolvidos pela proteção de São José. E recebam as graças que mais necessitam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir São José.